Boa noite, estamos começando mais uma Opinião Pernambuco da série especial com os candidatos e candidatas a prefeita ou prefeito do Recife. Nossa entrevistada de hoje é Priscila Krause, do Partido Democratas, o DEM. Esta é a terceira entrevista da série. Ao final, teremos totalizado 8 entrevistas. Candidata, boa noite, bem-vinda à Opinião Pernambuco. Antes da entrevista, vamos acompanhar um breve perfil da candidata Priscila Krause. Priscila Krause é recifense, casada e mãe de 2 filhos. Formou-se em jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco. É filha do ex-governador Gustavo Krause, sendo a única dos 5 irmãos que se engajou na política. Aos 16 anos, filiou-se ao PFL, hoje Democratas, onde atuou na juventude do partido. Foi assessora da Secretaria de Justiça do Estado em 1999 e assessora parlamentar do então vereador Adimaldo Matos em 2000 e do deputado federal André de Paula entre os anos de 2001 e 2004. Nesse último ano, lançou-se nas disputas eletivas, conquistando seu primeiro mandato de vereadora do Recife, reelegendo-se em 2008 e 2012. Defende temas como infraestrutura urbana, mobilidade, fiscalização das ações do Executivo e preservação do meio ambiente. Hoje é deputada estadual. Na Assembleia, participa atualmente das comissões de negócios municipais, de ciência e tecnologia, de finanças e orçamento e defesa dos direitos da mulher. Candidata pelo DEM na coligação Acredita Recife, tem como vice Alcides Cardoso, do PMN. Mais uma vez. Boa noite, Estela. Boa noite a todos os telespectadores, as pessoas que estão nos assistindo agora. Olha só, são 8 candidatos a prefeito do Recife. Entre esses 8 candidatos, 2 mulheres. Isso. A senhora, que é a candidata pelo DEM, e Simone Fontana, que é candidata pelo PSTU. Hoje, nós assistimos ao afastamento definitivo da presidenta Dilma Rousseff, depois de um longo e doloroso processo de impeachment. E a minha primeira pergunta para a senhora é a seguinte: a senhora acredita que durante esse processo do impeachment, esse desenrolar do impeachment, não só em relação aos protagonistas do processo, mas em relação também à população ou parte da população que aderiu à ideia do impeachment, houve aí, de alguma forma, preconceito de gênero? Não, Estela, eu não acredito que tenha acontecido nenhum preconceito de gênero. Eu acho, inclusive, que em alguns momentos a presidente foi, digamos assim, recebeu inclusive um tratamento diferenciado do ponto de vista de você ter uma amenização, dado o acirramento desse processo, até pelo fato de ser mulher. Eu acho que o que pesou, de fato, para a presidente Dilma foi os crimes ocorridos, que ficaram definitivamente configurados hoje nesse processo de impeachment, um processo de perda de legitimidade a partir da eleição, né? Isso até parece contraditório. Ela saiu de um processo eleitoral que a legitimou em 2014 e, no decorrer do mandato, ela foi perdendo rapidamente essa legitimação pelas ações, pela comparação da realidade com o que foi dito na campanha, até porque a gente tem que ter em mente, principalmente nós que somos representantes da população, que temos cargos eletivos, e a própria população também, que esse processo de legitimidade ele não se encerra com o processo eleitoral. Ele, na verdade, tem um início a partir do voto, a partir da escolha. E, a partir daí, se estabelece um pacto de confiança entre aqueles que foram eleitos e os que elegeram, e isso tem que ser alimentado no dia a dia. E, no caso da presidente Dilma, houve essa quebra. E eu acho que foi tudo isso que levou a ter esse resultado do impeachment e, objetivamente, do ponto de vista jurídico, a configuração do crime de responsabilidade. Eu não vou falar em incisão, mas vou falar num acirramento
de escolhas e acirramento de ideias. Estou falando ainda do processo de impeachment. Então, a gente tem aí uma parcela considerável da população que hoje é hostil aos políticos que se colocaram favoráveis ao processo de impeachment. Entre esses políticos existem representantes do seu partido, o DEM, que foi, de certa forma, um partido protagonista nesse processo do impeachment. Totalmente. A senhora teme que isso, de alguma forma, venha afetar a sua candidatura por conta dessa identificação partidária? De fato, existiu uma polarização muito grande no Brasil. Na verdade, está existindo, os ânimos estão acirrados. Isso me preocupa do ponto de vista político, do ponto de vista macro, né? Inclusive, um tempo atrás, Afonso Romano deu uma entrevista falando dessa polarização e dessa radicalização, o quanto isso é preocupante para o processo democrático, porque empobrece o debate, empobrece o discurso, né? Simplifica o que não é simples, o que é complexo. Você divide o mundo em preto e branco quando você tem aí um leque de cores, né? Então, um leque de situações intermediárias. Esse acirramento ele é fato. Eu só espero que, nesse momento, tanto os políticos que estão em Brasília tomando conta do país nesse momento, quanto a própria população tenha serenidade, porque o que a gente precisa é de uma agenda para tirar o Brasil da crise que ele está, que coloque o país de novo nos trilhos e que a gente possa discutir o que, de fato, é importante. O funcionamento da economia, o funcionamento dos serviços públicos, de como entregar essas coisas com qualidade para a população e escutando sempre a população. Eu acho que esse acirramento pode vir a haver uma tentativa de desvio de foco. Eu acho que o debate nacional ele tem o seu espaço dentro do momento eleitoral que a gente está vivendo, mas a gente tem um foco muito importante, que é a cidade do Recife. Essa é a personagem principal do momento eleitoral. E eu vou incansavelmente discutir a cidade do Recife, conversando isso com as pessoas. Se essa questão do impeachment vier trazer alguma consequência, paciência. Na verdade, o meu partido ele sempre teve um posicionamento muito claro, um posicionamento de oposição em relação aos governos do PT. Então, nós nos mantivemos coerentes, fiéis às nossas ideias, aos nossos princípios. Eu acho que o que aconteceu foi um movimento pendular na política, onde hoje nós conseguimos representar uma parcela maior da sociedade, porque entenderam que esse modelo adotado pelo PT, que foi replicado, inclusive, em algumas cidades, e num dado momento, o Recife também teve esse modelo replicado aqui, através das gestões passadas. Foi um modelo que se esgotou e um modelo que não atendeu a médio prazo, nem a longo prazo, mas a curto e médio prazo, as necessidades reais do país. Então, assim, nós, de fato, tivemos um protagonismo muito grande e isso faz parte do jogo político e da clareza nos posicionamentos. Os nossos posicionamentos sempre foram muito claros. Nas primeiras sondagens de intenção de voto até aqui, a senhora aparece em 4ª posição. Vem em primeiro João Paulo, do PT, Geraldo Júlio, do PSB, Daniel Coelho, do PSDB e a senhora ali na 4ª posição. De quem a senhora pretende tirar votos para se eleger prefeita do Recife ou a sua candidatura nesta eleição é uma ponte, um trampolim para as próximas eleições? A minha candidatura está posta para eu chegar à prefeitura, ser prefeita do Recife e liderar um processo de transformação na cidade. Essa é a razão maior da minha candidatura e de mostrar às pessoas que é possível, sim, fazer política com olho no olho, pé no chão, dizendo a verdade ao eleitor, conversando com o eleitor, ouvindo e absorvendo aquilo que é o anseio das pessoas, sem enganá-las e sem levá-las a acreditar no impossível. Esse meu posicionamento da pesquisa ele é absolutamente esperado, porque de todos os candidatos eu sou a única que não tenho aquilo que a gente chama de recall de campanha, que são aquelas pessoas que já foram candidatas a cargos majoritários e que
e que tem uma memória, e que o eleitor tem essas pessoas na memória. Qual é o meu desafio? O meu desafio é chegar naquelas pessoas que estão indecisas, naquelas pessoas que estão, inclusive, descrentes da política, né, que isso é um fenômeno muito mais sério do que não acreditar nos políticos, é não acreditar na política. E o que eu estou dizendo às pessoas é que a política ela é um instrumento de transformação da vida delas, mas que só vai transformar a vida de cada um se elas efetivamente participarem. Porque é nisso que eu acredito e foi isso que eu vi se confirmar nesses 12 anos de vida pública como vereadora do Recife por 3 mandatos e como deputada federal. Eu acho que eu não posso me dar o luxo de escolher de quem eu vou tirar os votos. Eu tenho que buscar os votos, de fato, onde quer que eles estejam, de reverter uma parcela do eleitorado de meus adversários, porque você tem aí uma parcela que não é um eleitorado consolidado, né? Cada um tem o seu eleitorado mais fiel, que esse ninguém toma, mas tem aí uma grande parcela que você pode tomar esse eleitorado. E eu quero tomar apresentando as propostas, conversando com as pessoas, andando pela cidade, buscando essa participação através das redes sociais e ir atrás dessas pessoas que estão indecisas, que é uma parcela enorme da população. A prefeitura sempre foi uma meta da senhora? A senhora foi vereadora 3 vezes, são 3 mandatos consecutivos. Na eleição de 2014, se elegeu deputado estadual com mais de 40 mil votos. Isso. A prefeitura sempre foi uma meta? Na verdade, o que eu posso dizer é que a vida pública sempre foi o meu objetivo, desde muito nova e desde muito pequena. Eu sempre tive um interesse diferenciado. Para você ter uma ideia, nós somos 5 filhos lá em casa, todos criados no mesmo ambiente político, na mesma movimentação. E eu não sou a filha homem, eu sou mulher, eu tenho um irmão homem, eu não sou a primogênita, né, eu não sou a mais velha. Então, eu saí de todos os padrões de quem deveria seguir a carreira do pai. Porque, na verdade, embora nós tenhamos sido criados no ambiente político, eu não fui criada para ser política. Tipo, você vai seguir os meus passos. Não, a gente sempre teve uma liberdade muito grande em casa e eu me identifiquei muito com a atividade política. Então, o meu objetivo foi esse. E, a partir daí, tudo se tornou consequência. Claro que quem faz política no Recife tem sempre uma aspiração maior, que é ser prefeita da cidade, quer ser governadora de Pernambuco, presidente da República. Quem quer vida pública quer sempre isso como espaços de transformação da realidade, de transformação do mundo, do espaço em que a gente vive. Mas eu me preparei, independente de cargo, para a vida pública. Nunca tive uma obsessão. Essa minha candidatura ela foi construída. Não era ou eu sou candidata ou eu morro, de jeito nenhum. Se eu não for candidata, meu mundo se acaba. Não. O que é que se entendeu? Um conjunto de forças, um conjunto dentro das forças partidárias, entendeu que estava no momento, que 2 momentos se coincidiram. O momento do Democratas ter um candidato próprio, que seria alguém que pudesse representar o partido com uma candidatura própria, e coincidiu de eu estar num momento político que me permitiu ser candidata a prefeita. Essas 2 coisas se juntaram e nós lançamos minha candidatura. O DEM teria outra candidata ou outro candidato à prefeitura do Recife que não a senhora? Poderia ter. Nós temos quadros para isso. O próprio ministro Mendonça Filho poderia ser uma opção, até porque ele está vivendo um momento político muito rico e muito próspero, muito bom, de uma avaliação positiva em relação a ele, mas se entendeu que, pelo momento de eu ter sido eleita deputada estadual com a 3ª maior votação do Estado, na eleição para vereadora em 2012, eu fui a 3ª colocada entre os vereadores eleitos. E dessa vez eu fui a 3ª mais votada no Recife, sem participar do guia eleitoral, sem ter apoio de colegas vereadores, na época eu era vereadora, sem ter apoio de colegas vereadores, sem ter estrutura de prefeitos de outros municípios me apoiando. Isso me deu um fortalecimento político suficiente para que eu pudesse me colocar como candidata a prefeita e pleitear isso dentro do partido. A gente faz um intervalo curto, volta daqui a pouco, não saia daí.
A entrevistada de hoje do Opinião Pernambuco é a candidata a prefeita do Recife, Priscila Krause. Até já. Você pode participar do programa enviando perguntas pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com ou pelo WhatsApp. O número é 984530982. E também pelas redes sociais, no Twitter e Facebook. Estamos de volta com o Opinião Pernambuco. A entrevistada de hoje do nosso programa é a candidata a prefeita do Recife, Priscila Krause, do DEM. Candidata, no bloco anterior, a senhora falou das posições claras, definidas do DEM em relação à conjuntura nacional, em relação às propostas do partido. O seu partido está coligado nessa eleição com o PMN, o Partido da Mobilização Nacional. O mesmo partido que, na eleição passada, se coligou com o PSOL, que é um partido que tem um perfil completamente diferente, proposições diferentes do seu partido. Como entender essa coligação do PMN, ora com o PSOL e agora com o DEM? E eu ainda lhe digo outra, na anterior, em 2012, se coligou com Democratas, na municipal. Infelizmente, a gente tem uma legislação eleitoral e uma legislação partidária que permite essas questões. O PMN, nacionalmente, fechou questão também a favor do impeachment da presidente Dilma. E isso é uma coisa que dificulta muito e que confunde a cabeça das pessoas, essas alianças que muitas vezes não reflete ou reflete uma necessidade eleitoral do momento. Embora que, do ponto de vista municipal, o Democratas e o PMN, desde 2012, já vem com uma relação mais estreita, uma relação mais de aproximação. E, do ponto de vista nacional, da mesma forma, uma vez que a gente tem a mesma orientação em relação ao ex-governo, né, ao último governo, que foi o governo da presidente Dilma. A senhora é filha de Gustavo Krause, que foi prefeito do Recife, que foi governador de Pernambuco, que foi ministro, e que, portanto, é aí um político experiente. Ele figura no seu quadro de conselheiros políticos? Completamente. 24 horas. 24 horas. Até porque, assim, primeiro, eu tenho um orgulho imenso. Eu tenho um orgulho imenso. Por mim, eu andava assim, ó, estampada na testa. Mas eu acho que num momento como esse, né, assim, exatamente de descrédito, de desconfiança, você ter uma retaguarda dessa, alguém que lhe dá sustentação e que é uma pessoa de uma respeitabilidade muito grande, porque eu ando muito a cidade inteira, e onde eu chego, a referência é muito grande, e é impressionante como as pessoas ainda se recordam da gestão dele como prefeito do Recife, que foi em 79. Ele está fazendo campanha com a senhora? Tá fazendo campanha. Nós ontem estivemos no Alto do Mandu, lá ele revendo os amigos e revendo as pessoas que ele não via há anos, né? E porque ele está afastado, faz 16 anos que ele saiu da vida pública. Quando eu entrei na vida pública, ele já não mais estava. Quando eu me candidatei a primeira vez, já fazia 10 anos que ele tinha disputado a última eleição dele. E ele é uma referência muito grande e ele é um conselheiro. Então, desde reuniões estratégicas, a trocar telefonema durante o dia, para trocar ideias. E é muito engraçado, Estela, porque a gente conseguiu desenvolver uma relação muito bonita dessa coisa que é aquela coisa assim difícil de pai e filho, aquela coisa estranha, meio criador e criatura, sabe? E a gente conseguiu chegar a um ponto que a gente separa isso bem. E ele diz muito o seguinte, ele brinca demais e ele faz, é o seguinte, meu salário é um charuto, porque ele gosta de fumar charuto, ele faz, meu salário é um charuto. E é impressionante como ele respeita meu posicionamento.
teve uma questão na Assembleia que a gente discutiu, uma questão polêmica sobre a liberação de bebida nos estádios de futebol, e ia para lá votar, e eu era contra a liberação e ele a favor da liberação. E a gente teve uma conversa na equipe, que ele fez parte dessa conversa, para escutar, e a equipe estava muito dividida também, e a gente pegando subsídios a favor, subsídios contra, vendo como era, o que é, para eu formar uma opinião, e eu consolidei minha opinião de ser contra. E quando eu disse, eu sou contra, eu não vou, de fato, eu estou cada vez mais certa de que o caminho não é esse. E aí ele disse, tá bom. E aí ele fez, assim, ele pontuou várias coisas, né, contra a opinião pessoal dele, né, mas ele pontuou ali várias coisas, como se fosse um técnico, um assessor me dando um suporte, concordando com a minha opinião. E eu achei isso de um amadurecimento muito grande, né, da parte dele, de reconhecer a palavra final de quem é na questão política e de me ajudar dentro da argumentação, disso tudo, embora a opinião pessoal dele fosse outra. Isso foi, assim, um longo caminho que foi percorrido, de muito aprendizado, né, de nós dois e de todas as pessoas que estão no nosso entorno, para chegar a esse ponto de amadurecimento. Candidata, no seu programa de governo, não sei se um programa fechado, mas se ainda um programa aberto, o Recife Acredita, uma proposta em debate, a senhora diz que compreende a política como a arte de identificar e solucionar necessidades coletivas. Quais são, na sua opinião, as necessidades coletivas mais urgentes do Recife? Esse programa, eu até trouxe aqui um exemplar, ele está em aberto, ele é uma proposta em debate. Eu fiz questão de iniciar esse processo já apresentando isso para a população do Recife por dois motivos. Primeiro, que eu precisava e queria dar uma satisfação de uma coisa que é fruto não de uma semana, de um mês, de 2 meses, mas, na verdade, de uma vida andando pelo Recife e acompanhando muito de perto as administrações municipais, as quais eu fui fiscal delas e continuarei sendo, inclusive, da minha própria gestão. Eu serei fiscal de mim mesma. E depois de um momento de participação muito forte através das redes sociais, onde a gente criou um quadro chamado Você Prefeito, Você Prefeita, que a gente perguntou às pessoas o que era que elas fariam para resolver determinados problemas se fossem prefeitos do Recife. Então, a gente colheu mais de 400 sugestões, algumas delas já incorporadas aqui, outras a gente está estudando a viabilidade, e isso vai estar diferente no final da campanha, eu tenho certeza absoluta. E eu poderia dizer que o Recife hoje ele tem muitas necessidades coletivas. E para que a gente atenda essas necessidades, a gente vai ter que tomar algumas atitudes no início de uma gestão. A primeira delas é transformar uma plataforma que eu criei nas redes na internet, chamada Monitora Recife, que é onde foi colocado todas as ações prometidas e obras prometidas pelo prefeito, para que as pessoas pudessem acompanhar. A gente vai transformar esse Monitora Recife num programa de metas e ele será lei, para que, independente de quem seja o prefeito, a partir de então, ou a prefeita no Recife, e isso depois de minha gestão, isso continue e se tenha que prestar conta daquilo que foi prometido durante a eleição. Depois a gente vai ter que fazer uma reforma administrativa muito grande. Nunca o Recife teve uma estrutura tão grande do ponto de vista de número de secretarias, de cargos comissionados. A gente tem 27 secretarias hoje na cidade do Recife, nos últimos 3 anos, mas que dobrou o valor gastos com funções gratificadas e cargos comissionados. A gente vai ter que fazer isso para a gente poder atender, ter recursos para poder atender essas necessidades coletivas. O Recife hoje ele figura muito mal no que diz respeito à educação. Nós temos uma tímida abrangência de vagas de creche e pré-escola para as crianças de 6 meses a 6 anos incompleto. Para você ter uma ideia, cerca de 5.000 crianças, um pouco menos do Recife, estão dentro dessa rede municipal, quando a gente tem uma demanda estimada de 30.000 crianças. O aumento disso, nessa atual gestão, foi muito pouco, se aumentou menos de 1.000 vagas,
né? Então, há um custo muito grande. A educação é uma urgência, então? Está entre essas urgências coletivas do Recife? Urgentíssima, urgência urgentíssima. Hoje, uma criança no Recife, a maioria das crianças elas são alfabetizadas aos 8 anos de idade. Quando a gente sabe que a própria legislação e todos os estudos que são feitos em relação ao desenvolvimento das crianças mostra que elas precisam ser alfabetizadas aos 6 anos de idade para que elas não tenham um comprometimento do aprendizado e a sua função cognitiva seja estimulada. Então, essa fase de creche e pré-escola, ela é fundamental. E aí a gente criou um programa específico para isso, que é o Casa Mãe, que vai transformar as estruturas existentes dentro das comunidades, que podem ser casas, podem ser associações, podem ser escolas desativadas, como nós vimos ontem no Alto do Mandu, como nós vimos hoje na Ilha de Joaneiro, que são estruturas desativadas e que a gente vai aproveitar para fazer essas creches a um custo muito menor do que o modelo que foi escolhido pela gestão para fazer, que foi o modelo dos Centros Municipais de Educação Infantil. Que, para você ter uma ideia, o modelo que custa mais barato, ele custa 2 milhões para a implantação, podendo chegar até 4 milhões. Então, é um investimento muito alto que não cabe no orçamento da prefeitura. E esse modelo que a gente pensou, a gente está, na verdade, se baseando e se inspirando no modelo existente em Petrolina, que, em 7 anos, o prefeito Júlio Lócio elevou de uma cobertura de 2.000 crianças para quase 9.000 crianças. Então, foi um aumento significativo e o mais importante. Você saiu de um percentual de 40% de crianças alfabetizadas até os 6 anos, com 6 anos de idade para 86% de crianças. E isso é uma coisa que me agonia muito, porque eu sou mãe de criança em idade de creche. E aí a creche, além de ter, e a pré-escola, além de ter esse papel na escolaridade das crianças, na formação intelectual delas, é uma política de estruturação familiar, de familiar e de emancipação feminina. Eu estou sendo informada aqui que eu tenho 3 minutos até terminar esse bloco. Eu vou lhe fazer uma pergunta, eu não sei se vai dar tempo para que ela seja respondida na sua totalidade. Se não der, a gente retoma no próximo bloco. Mas também nesse seu programa, a senhora cita 3 poetas. Cita Carlos Pena Filho, cita João Cabral de Melo Neto e cita Joaquim Cardoso. A primeira parte da pergunta é se a senhora, de fato, tem uma predileção especial pela literatura e quais são os outros poetas da sua escolha, da sua preferência. Aliás, eu vou pedir para que a senhora responda isso e, se houver tempo, eu complemento a pergunta. Pronto. Eu tenho uma predileção, eu acho que Carlos Pena Filho fala do Recife de uma maneira, assim, de uma maneira única, e ele conta a cidade a partir dos tons, é o poeta do azul, e, enfim, tem uma coisa muito recifense que eu me identifico muito, né? João Cabral é o poeta que transpira, né? Ele dizia muito isso, que a poesia e que escrever era muito difícil, que tudo era muito transpiração, né? E assim, e tem um poeta atual e que aí não é um poeta recifense, mas é um poeta que virou pernambucano há poucas semanas, que é Zelito Nunes, e que conta o interior do estado, que conta o sertão, né, os causos, como poucos podem e conseguem contar usando essas expressões. Então, eu acho que eu escolheria esses poetas, e como um outro poeta que não tá citado porque está fora da contextualização recifense, é Zelito Nunes, que tem uma respeitabilidade muito grande, é muito querido e tem uma atualidade, e ele consegue juntar o regional sem perder de vista a questão global, a questão fala das raízes e fala de antigamente, com o pé e o olhar no presente, sabe, no futuro. E eu gosto muito. E tem pessoas assim, que Manuel Bandeira canta o Recife como ninguém canta. Eu gosto muito, né? E aí, se for falar ainda, entra em Capiba, e aí entra mais um bocado de gente que não está lá colocado como poeta em si, mas são poetas. Vamos fazer um intervalo, a gente volta daqui a pouquinho, e nosso intervalo é curto. Não saia daí.
Você pode participar do programa enviando perguntas pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com ou pelo WhatsApp. O número é 984530982. E também pelas redes sociais, no Twitter e Facebook. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco. Hoje nós conversamos com a candidata a prefeita do Recife, Priscila Krause. Candidata, quero retomar ali do ponto dos poetas, que a gente parou no bloco anterior, poetas que são citados aí no seu programa de governo. Quando a senhora cita o poeta Joaquim Cardoso, fechando um pouco a ideia do poema, do verso que a senhora usa de Joaquim Cardoso, a senhora diz que o Recife é morto, porque ele fala de um Recife morto, isso, pelos que, no afã de modernizar a cidade, ignoram suas raízes e desrespeitam sua história. Eu tenho 3 perguntas aqui para a senhora. O que a senhora acha do projeto Novo Recife? O que a senhora pensa sobre a demolição do edifício Caiçara, ali na Avenida Boa Viagem? Estou citando Caiçara porque é um dos poucos edifícios de época ali de Boa Viagem, mas há outros exemplos na cidade. E que expectativas a senhora guarda em relação ao filme Aquários, de Kleber Mendonça Filho, cineasta pernambucano, que trata exatamente dessa especulação predatória, especulação imobiliária predatória do Recife. Vamos começar pelo projeto Novo Recife. Novo Recife. O debate e a discussão sobre o projeto Novo Recife, ela foi muito saudável para a cidade, porque chamou a atenção para uma coisa que, na verdade, eu já dizia lá atrás e desde sempre, desde a revisão do plano diretor, quando eu, como vereadora, ainda fui subrelatora e fiz um voto em separado na Câmara, quando eu dizia que o plano diretor estava apartado da realidade da cidade e que ele tinha alguns vícios que talvez o inviabilizasse, como a realidade veio mostrando. E um desses vícios do plano diretor era exatamente o fato dele não ter sido feito baseado em estudos técnicos capazes de subsidiar a elaboração de regras para o ordenamento e para a ocupação da cidade que refletisse a real necessidade ou a percepção da cidade que se quer e de que se precisa hoje em dia. Agravado pelo fato de que nós tivemos um plano diretor revisado em 2008, ele devia ter sido revisado em 2002, então nós tivemos um atraso aí de 6 anos, e uma lei de uso e ocupação do solo, que é de 96, e que nós estamos com ela até hoje, e não se enfrentou essa atualização, essa revisão da lei de uso e ocupação do solo. E o projeto Novo Recife, ele foi fruto disso, ele foi fruto dessa incongruência entre a legislação e a cidade que se quer. E o que é que aconteceu? Se fez um debate que foi fundamental para que se tivesse a melhora do projeto e que o projeto hoje fosse construído e com a modificação, com as modificações que foram feitas, a cidade ganhou, a sociedade ganhou com aquele projeto, porque ele está dentro de uma lógica de construção de cidade, que eu diria uma cidade participativa e uma cidade plural. O que é que o projeto preconiza hoje? Deixa eu só ver se eu entendi, candidata. O projeto reformado, adequado, a senhora o aprova, é isso? Aprovo, é exatamente isso. Por quê? O projeto anterior, embora ele tivesse dentro da legislação, é uma legislação que a cidade não quer mais e que a cidade não suporta mais. Porque as regras em relação às áreas lindeiras da cidade, às áreas de fronteira com os cursos d'água, a percepção do lote, o que é que acontece? A lei de uso e ocupação do solo, ela tem um princípio que ela pensa a cidade do lote para o espaço comum. E a gente precisa exatamente reformular e criar a lei de uso e ocupação do espaço urbano, que a gente vai pensar do espaço urbano, do espaço comum para o lote.
Tanto que o que é que precisou fazer para atender ao que a sociedade quis em relação ao projeto Novo Recife? Uma legislação específica, um plano urbanístico específico. Então, a legislação vigente, ela foi modificada, foi feito um plano específico para atender o novo projeto. E o que é que o novo projeto tem? Uso misto. Que todas as cidades que foram redesenhadas e que foram devolvidas à população, digamos assim, né, onde a população desenvolveu um sentimento de pertencimento em relação à cidade, inclusive no quesito de segurança, as políticas de segurança que adotam as questões urbanísticas, estimulam o uso misto do solo, aumentam a área comum. Né? Hoje você vai ter uma ligação, quando o projeto tiver feito, você vai ter uma ligação com o bairro de Santo Antônio, que está absolutamente degradado. Né? Você tem uma pluralidade de perfis ali. Você tem desde o apartamento de 35 metros até o de 200 e alguma coisa. Aí eu não sei, enfim. Eu não me lembro dos detalhes específicos do projeto, mas ele é um projeto que hoje atende à cidade e que faz parte de uma lógica de utilização que é aquela que nós vamos estimular, o uso misto a fachada viva e o uso misto do espaço no nível da calçada, que é exatamente para dar uma interação e uma vida àquela área. E aquela área ela precisava ser utilizada, ela não podia continuar como está. Tem uma outra questão em relação, mas aí não é mais em relação ao projeto, é em relação a um processo anterior, que aí as autoridades estão tomando conta, que é em relação ao leilão do terreno, que aí é uma outra questão. Nós tivemos as ações mitigadoras, elas precisam ser efetivamente cumpridas, e aí a fiscalização e o próprio controle social vai estar olhando para isso e vai estar exigindo isso, e o poder público também, para que isso seja feito. Né? O parque linear ali na frente, a questão do viaduto 5 Pontas, onde a gente vai retomar o Forte das 5 Pontas, vai reintegrar o Forte das 5 Pontas à paisagem da cidade. Então, eu acho que, no final das contas, o debate foi absolutamente salutar, foi um debate democrático, com os movimentos sociais participando ativamente deles, se colocando em relação a isso, e quem ganhou foi a cidade. Caiçara. Demolição do Caiçara e demolição e abandono de outras estruturas, outros prédios de referência histórica e arquitetônica. O Caiçara, os próprios institutos históricos, né, desde o IFAM até os conselhos existentes, chegaram à conclusão de que ele não tinha esse valor histórico colocado. Né, que foi levado em consideração, e que aí isso foi, inclusive, teve processo judicial e teve tudo isso, e a questão foi resolvida. Eu acho que o Caiçara não é um grande exemplo. Agora, o que é que se precisa ter? Se precisa ter, de fato, né, e aí o Recife tem o PPSH, que é o Plano de Preservação dos Sítios Históricos, né, que é aí de 80, e que é um documento fundamental na preservação dessas áreas históricas do Recife. Acho que ele precisa estar sendo sempre atualizado, identificado outros equipamentos, e que a gente tenha instrumentos de preservação e de fiscalização e de cobrança quando esses equipamentos eles sejam privados. Uma expressão usada correntemente, principalmente entre pessoas que militavam e que militam aí nos movimentos sociais em relação à verticalização do Recife, à especulação imobiliária, enfim. O que se dizia e o que se diz é que o Recife é uma cidade loteada entre construtoras. É um exagero? Veja, certas pessoas dizem isso com um tom de preconceito e com uma carga ideológica muito, muito grande. O que nós precisamos ter no Recife são regras estáveis, claras e transparentes, e processos transparentes. E isso eu acho que é o que todo mundo quer. Uma coisa, por exemplo, que eu vou adotar
na minha gestão é a cronologia de pagamento dos fornecedores da prefeitura. Claro, porque eu não tenho que dar explicação porque eu não quero ter que dar explicação porque eu paguei fulano primeiro, se ele prestou o serviço depois. Então, dentro do processo de licenciamento de projetos, de construção, disso tudo, o que tem que existir é um processo muito transparente, com regras muito claras. E que a gente precisa atualizar a legislação. Veja, o plano diretor ele é atualizado a cada 10 anos. Em 2018, a gente vai ter que atualizar o plano diretor. A gente vai ter que reformular uma nova lei de uso e ocupação do solo, que será uma lei de uso e ocupação do espaço urbano, com uma outra lógica, com uma outra visão. É isso que precisa ser feito. Quanto à verticalização, o que a gente tem que discutir, e aí o Recife já fez essa opção lá atrás, pela verticalização, até porque o Recife é uma cidade de 220 km², e aí o que a gente precisa é da infraestrutura para que você tenha, no lugar onde existia uma casa, você tenha ou 2 ou 3 casas, você tenha, sei lá, 30 ou 60 ou 70 apartamentos, depende disso. Então, o que a gente precisa ter é essa infraestrutura, desde o esgotamento sanitário, desde a questão do saneamento, até a questão da mobilidade. E a gente precisa desenvolver os centros de bairro para que a gente não concentre tudo no mesmo lugar. Candidata, o nosso tempo está acabando. Eu quero deixar o último minuto do programa para as suas considerações finais. Vou lhe fazer 2 perguntinhas que a senhora terá que responder rapidamente para que fique com esse minuto final. Um é o Rio Capibaribe, que a senhora cita também no seu programa de governo, que objetivamente, claramente, a senhora pretende com e para o Rio Capibaribe. A outra pergunta que a senhora não me respondeu, que expectativas guarda em relação ao filme Aquários, de Kleber Mendonça Filho, e o último minuto é seu para as considerações finais. A minha expectativa é a melhor possível, porque Kleber Mendonça Filho ele é um grande cineasta, né? Assim, é muito bom Pernambuco ter cineasta da qualidade que tem, né? Então a gente tem essa tradição. E assim, eu tenho a expectativa de que o filme seja absoluto sucesso, né? E todos estão com essa expectativa e eu tenho certeza que será. Quanto ao Rio Capibaribe, a primeira coisa que a gente tem que fazer e tem que entender é que existe o Comitê de Bacia. E que para que a gente tenha efetivamente uma política voltada para o Rio Capibaribe, a gente precisa entender a importância disso. O Comitê de Bacia é um parlamento das águas que faz parte de todas as cidades pelas quais o leito do rio passa, e nós somos foz, então nós recebemos tudo que é jogado dentro do rio, e esse comitê ele precisa funcionar para que as políticas voltadas para o rio funcionem efetivamente. Quem vai fazer parte do Comitê de Bacia representando o Recife sou eu, a prefeita do Recife. Não será nenhum secretário. Eu farei parte, tamanha a importância do rio. E aí a gente precisa incorporar o rio à cidade. A gente precisa efetivamente parar de poluir o rio. Então, a gente precisa que o saneamento da cidade aconteça através da PPP da Compesa para que a gente pare de poluir. A gente precisa cuidar do rio. E a gente precisa fazer, sabe o quê? E aí não é do rio que a gente vai cuidar. O rio vai ser consequência. A gente vai cuidar das pessoas que estão dentro dele, que é exatamente das palafitas que estão nas margens do Rio Capibaribe. Essa vai ser a nossa prioridade total no que diz respeito à moradia e no que diz respeito a cuidar das pessoas, porque essa é a condição mais desumana de moradia que existe. Eu não sei se vocês sabem, mas o banheiro de uma palafita é um buraco numa tábua e que, infelizmente, as crianças caem ali e elas morrem. A consequência disso vai ser o Rio Capibaribe, mas o que a gente vai fazer é cuidar das pessoas. Só para ilustrar essa sua fala, ali na década de 70, eu não sei quanto o Recife mudou, mas 70% das casas do Recife eram palafitas. Bom, último minuto para suas considerações finais. Eu queria aproveitar esse tempinho para falar com as pessoas que estão nos assistindo e para dizer a elas que eu não queria simplesmente pedir o voto. Eu queria que elas participassem desse processo eleitoral que está acontecendo nas cidades brasileiras, em especial aqui no Recife, que conhecessem a história de cada candidato. Quem tem uma história de coerência, quem tem o compromisso de fazer uma campanha pé no chão, olhando no olho do eleitor,
olhando o que cada um está dizendo, as propostas que cada um tem e se essas propostas são viáveis. Nesse documento aqui, vocês vão encontrar propostas absolutamente viáveis para a cidade do Recife e capazes de transformar a vida das pessoas numa qualidade de vida melhor. Acompanhem a gente, olhem as redes sociais. Eu tenho 37 segundos no guia eleitoral da TV e do rádio e a gente está utilizando as redes sociais e a rua para falar com as pessoas e para trocar ideias. Candidata, acabou o tempo, só queria fazer uma correção, 70% das moradias do Recife em condições de mucambo, ali na década de 70. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora. O Opinião Pernambuco volta amanhã.